Muito bom. Família tá dominando aí, hein, ô Cláudia? Pois é. É o clã. Não, hein? É o clã. Tá? Pois é. E clã de mulheres, né? Agora eu tô vendo a Marli. Oi, Marli. Prazer, eu sou a Vera. Prazer. Tem mais alguém que está tentando entrar aqui? Vamos orar para a gente poder começar? Ah, Terezinha chegou. Boa noite, Terezinha. Ó, que lindona, hein? Tudo bem, dona Terezinha? Boa noite. Boa noite, querida. Deixa eu ver se eu consigo achar. A Gi tá mandando um oi para a senhora. Tá falando oi, vó. Ana. Ah, Terezinha. Que legal. Que legal, minha linda. Seja muito bem-vinda, viu? A senhora tá no sofá vermelho, eu tô no sofá azul. É verdade. Querida, seja muito bem-vinda, viu? Privilégio poder vê-la aí, querida. Meus amores, vamos então orar para que nós possamos dar início. A gente está no limiar aí, no finalzinho do estudo que iniciamos na semana passada. A gente vai fechar hoje e aí a gente vai entrar num tema assim que é muito top. Eu acredito que vocês vão gostar, tá? Vamos orar então. Eu vou pedir por gentileza para que a Cláudia faça essa oração. Pode ser, por favor, querida? Você ora por nós, por gentileza? Por favor. Querido Deus, obrigada, Senhor, por mais um dia e por essa semana que se findou, Senhor. Obrigada pela sua proteção, pelo seu cuidado, por cuidar de cada família aqui presente. Que o Senhor esteja nesse momento com esse estudo, com esse culto, Senhor, que nós possamos aprender a cada dia mais, que nossos corações estejam abertos a conhecer a verdade, Senhor, a verdade que liberta. Esteja com o pastor que trará a mensagem nessa noite, eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Amém. É bênção. Pastor, tá sem som. Nossa, que vexame. Eu tava só falando sozinho aqui, então. Desculpa aí. Voltou? Voltou. Tava falando sozinho, tava doidão. Foi mal, gente. Então, para quem está chegando aí, tem gente que está chegando hoje na sala, eu vou só fazer aqui um breve resumo, tá bom, do que a gente viu. Vai ser bem resumo mesmo, tá? Nós verificamos aqui, meus amores, aí depois eu posso passar para vocês o vídeo desses sistemas anteriores para que vocês possam pegar com detalhes, tá? Que hoje a gente vai entrar num outro assunto. Nós vimos aqui como nós podemos identificar se uma igreja está ensinando o que a Bíblia diz. E isso é muito sério, muito importante, né? Porque tem muitas igrejas hoje. E a gente fica até meio sem saber quem é que está ensinando o que a Bíblia fala, né? E aí que nós vimos aqui que o primeiro aspecto que a Bíblia fala, para que a gente possa olhar para uma igreja e saber se ela é a igreja realmente que a Bíblia apresenta, se a doutrina que ela ensina proceder de Deus. Esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto é que a igreja de Deus ela precisa exaltar, ela precisa promover a verdade. Tem os textos bíblicos aqui, é legal tê-los anotados, né? Mas depois eu passo com calma para vocês, tá? Para o pessoal que está chegando aí depois. Se tiverem dúvidas, interrompam a qualquer momento, tá? Aqui não é exatamente uma palestra, não é uma pregação, é um momento de estudos, é um momento no qual a gente nós juntos aqui estamos buscando na Bíblia respostas, tá bom? Então ninguém pode ficar para trás aí, a gente tem que estar compreendendo o que o texto bíblico diz. Se ficar dúvida, abre o microfone e interrompa. Se você quiser fazer algum comentário, fique à vontade. Se você quiser discordar, fique à vontade, tá bom?
importante é nós juntos aqui buscarmos a verdade que está na palavra de Deus, tá bom? Vimos também que a igreja de Deus, a igreja da Bíblia, ela tem a Bíblia inteira como regra de fé e prática, ou seja, ela não ignora partes da Bíblia e fala que uma parte só está em vigor, mas faz uso do Antigo e do Novo Testamento, vê o Antigo Testamento como aquele que traz ali o anúncio de muitas coisas, o anúncio da vinda de Cristo, de sua morte, e o Novo Testamento como o cumprimento, né, de todas as coisas. E vimos também que a igreja de Deus, então quando você olha para uma igreja, você quer saber se essa igreja está ensinando o que a Bíblia diz ou não. Em quarto lugar, é importante verificar se essa igreja ensina que o único meio de salvação que existe é pela graça de Deus, que é adquirida através da fé em Jesus. Nós não somos salvos por obras, nós não somos salvos pelo que fazemos, nós somos salvos unicamente pelo que Cristo fez por nós. Vimos também que a salvação dos filhos de Deus, ela é sim pela graça, mas que o estilo de vida do cristão é viver de acordo com a lei de Deus. A Bíblia ensina isso, e se uma igreja ensina o que a Bíblia diz, ela precisa ensinar que a lei de Deus precisa ser seguida. Então isso é fundamental. Igreja que diz que a lei de Deus foi abolida, que a lei de Deus foi deixada de lado, está indo contra as próprias palavras de Jesus, porque Jesus disse, eu não vim para abolir a lei, eu vim para cumpri-la, né? Vimos também que um outro aspecto importante, o sexto deles que estudamos aqui, é de que é a lei de Deus por completo, viu? Nenhum mandamento foi abolido. Inclusive o quarto mandamento que fala a respeito da guarda do sábado. Está lá em Êxodo 20, capítulo 8. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Então, é só uma introdução, tá, meus amores? Nós já vamos chegar no ponto de hoje, tá? Que eu estou só resumindo para que a gente não perca aí a sequência, tá bem? Vimos que, em sétimo lugar, um filtro para você saber se uma igreja está ensinando o que a Bíblia diz ou não, essa igreja ela tem que estar pregando a respeito da volta de Jesus. Fundamental. E hoje, infelizmente, a gente vê que o tema principal de muitas igrejas é outro, né? O foco está em outras coisas, às vezes até em coisas materiais, quando Cristo diz que o reino dele não é desse mundo. Não que haja alguma coisa de errado, algo em si mesmo de mal nos bens materiais, mas o foco é o reino de Deus, é a volta de Cristo. Então a igreja de Deus tem que pregar sobre a volta de Jesus. A gente não vai ficar para sempre nesse mundo aqui, ainda bem, né? Ainda bem. E, por último, na semana passada, tínhamos visto que a igreja de Deus ela está presente em todos os cantos do mundo. E quero partir, olha que da hora o que eu acabei de falar, né? Mas voltarmos a partir desse ponto aqui, lendo Mateus 24, 14. E aí eu vou pedir, por favor, você que está em primeira aí, Gi, é você lê para nós. Se bem que você está com o microfone ruim, né? Não, tranquilinho. Elias, por gentileza, lê para nós, amigo, o texto que está em Mateus 24, 14. Perfeitamente. Estou abrindo aqui a NVI. Mateus 24, verso 14. Pronto? Aí o seu microfone só, por gentileza, querido, você abre ele, por favor. Obrigado. Aí. Posso? Amém? Por favor. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Obrigado, amigo. Nós vimos que, a partir desse texto, o que está sendo dito é o seguinte, que o evangelho bíblico, a boa notícia de que Cristo veio, deu a vida por nós, de que ele está em ação na nossa vida, de que ele vai voltar. O evangelho, na verdade, é todo o conteúdo bíblico, é toda a mensagem bíblica para a nossa vida. O texto está dizendo que a mensagem bíblica pura, verdadeira, ensinada pela igreja que está ensinando o que a Bíblia diz, está presente no mundo inteiro. Esse texto está dizendo, dona Terezinha, linda,
que a igreja de Deus ela tem que estar presente em todos os cantos do mundo. Então, para uma igreja ser a igreja da Bíblia, é necessário que essa igreja ela tenha presença mundial. Isso significa que quando a gente olha para algumas igrejas e verifica que a igreja, por exemplo, ela está só numa rua, só tem aquela igreja ali, não tem essa igreja em outros lugares, é só num bairro, é só numa cidade, é só num país, mas não tem presença no mundo inteiro, não pode ser a igreja que está pregando o evangelho do reino, porque a Bíblia diz que o evangelho do reino ele vai ser pregado a todas as nações. Ou seja, para que eu identifique qual é a igreja que está ensinando o que a Bíblia diz, eu preciso fazer um filtro e olhar quais são as igrejas que estão presentes no mundo inteiro. Eu vou falar duas para vocês, por exemplo, tá? Uma delas é a católica, é uma igreja que tem presença mundial, e a outra seria a igreja adventista do sétimo dia. Tem outras igrejas que têm grande alcance também. Estou dando como exemplo só duas para vocês, tá bem? Vocês têm que verificar entre essas para saber qual é a igreja que está ensinando o que a Bíblia diz. E aí eu quero falar para o pessoal que está chegando aqui que eu sou um pastor da igreja adventista e eu não estou aqui para falar para vocês que é a igreja adventista, tá? A igreja da Bíblia. Nós só estamos olhando os textos bíblicos para que a gente mesmo consiga verificar e dizer qual que é a igreja que está ensinando o que a Bíblia diz. Alguém quer comentar alguma coisa? Fique à vontade. Alguém tem alguma dúvida? Fiquem à vontade, tá? Pastor? Um de cada vez. Só não precisam brigar, tá bom? Diga aí, querido. Se juntar a população de China e Índia, que a maioria não é católica, não é cristã e nunca ouviram falar em Jesus, a maioria, tem mais gente que conhece a Jesus ou tem mais gente que não conhece a Jesus nesse planeta hoje? A maior parte é de... Então, se juntar tudo, o cristianismo são mais de 2 bilhões de pessoas que professam ser cristãs, né? Agora, tem um detalhe também, pode ser que tenha mais pessoas que ouviram falar, mas que não são cristãs, é possível, né? Mas a gente sabe que a abrangência é muito grande, né? Falta muita gente ainda ouvir o evangelho. Aí vai ficar para um outro momento, a gente vai verificar que, na verdade, para que a pregação do evangelho alcance o mundo todo, isso vai acontecer num contexto de perseguição, isso vai acontecer num contexto de derramamento do Espírito Santo, como foi lá no tempo da igreja primitiva, como está lá no livro de Atos. Os discípulos pregaram pelo poder do Espírito Santo e espalharam o evangelho, tanto que o evangelho chega até nós hoje, né? Foi algo assim estrondoso, algo espetacular, mas que vai acontecer novamente, antes da volta de Jesus. Mas tem muita gente ainda que não ouviu, amigão, é verdade, sim. Amém. Tá bem? Vamos aqui verificar o próximo ponto, queridos. Olhem só. Vou pedir que vocês abram a Bíblia, por favor, em Apocalipse, capítulo 14. Por gentileza, queridos. Apocalipse, capítulo de número 14. Apocalipse, capítulo 14. Nós vamos ler aqui algo muito importante. A gente até havia lido parte desse texto na ocasião anterior, e aqui tem que ver com uma outra característica fundamental que a gente tem que verificar na pregação que as igrejas estão realizando para saber se é o que a Bíblia está ensinando ou não, tá bem? Vamos ler o que diz Apocalipse 14, versículo de número 7. Eu vou pedir, por gentileza, Terezinha, irmã Terezinha, a senhora está com uma Bíblia aí, bonitona? A senhora está só ouvindo, né? Oh, coisa linda. Espero que esteja chegando bem aí para a senhora, tá? Linda. Marli, eu vou pedir para Marli, por gentileza, Marli e Caio, um de vocês pode ler, por favor, Apocalipse 14, versículo de número 7. Apocalipse 14, verso 7. É esquisito esse negócio aqui da gente estar pela internet, né? Conversando. É meio estranho. Espero que a gente possa estar juntos pessoalmente logo, logo, né, Cláudia? Sim. Logo estaremos no nosso café da manhã. No final, já dou os detalhes. Tá certíssima. Delícia, né? Vai ser ótimo. Apocalipse 14, versículo de número 7.
Marli e Caio, um de vocês pode ler, por gentileza? Sim. Dizendo com grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Meus lindos, no livro do Apocalipse, capítulo 14, a gente vai encontrar o que a gente chama de as 3 mensagens angélicas. O texto bíblico diz para nós que são 3 anjos que aparecem no céu e eles começam a pregar o evangelho eterno. A gente até no nosso estudo anterior mencionou aqui que anjos em Apocalipse, normalmente eles aparecem como mensageiros, né? Aí eu lembro até que a Gia até perguntou, mas vão ser anjos que vão aparecer no céu pregando? Ao que tudo indica, não. Porque Cristo, ele disse que nós, os discípulos dele, é que devemos ir e pregar. Ele disse, ide por todo mundo, pregai o evangelho, né? Ide por todo mundo, ensinando as pessoas, batizando, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, a responsabilidade da pregação do evangelho, o privilégio, na verdade, Deus ele deixou para nós. Então, quando a gente lê o que são as 3 mensagens angélicas, o que o texto bíblico nos dá a entender é de que essa tem que ser a mensagem que a igreja de Deus está anunciando no tempo do fim. E qual que é a primeira mensagem angélica que a Marli leu para nós aí, no verso 7? Então, quer dizer, o que a igreja de Deus tem que estar anunciando hoje, gente? Tem que estar pregando o seguinte, para todos. Tem que estar dizendo assim, gente, a gente tem que voltar a temer a Deus. Nós temos que voltar a dar glórias a Deus. Sabe por quê? Porque é chegada a hora do juízo. Meus lindos, olhem para mim um pouquinho aqui. O juízo já começou. Não sei se você sabia disso. Mas não é como naquelas cenas. A Bíblia não apresenta como naquelas cenas que a gente vê em filme, né? Que depois da morte a gente vai aparecer perante um tribunal após a morte. A Bíblia não ensina isso. E a gente vai ver isso com detalhes depois. Caião, a Bíblia ensina que o juízo de Deus já começou. Já começou. E está acontecendo nesse momento. E o tempo que a gente tem é o tempo de vida. Porque após a morte, todos nós já estamos julgados. Mas isso aqui eu estou antecipando as coisas, tá? Mas notem que Apocalipse 14, 7 está dizendo que a igreja de Deus, Marli, tem que pregar isso. É chegada a hora do juízo, ou seja, o juízo já chegou. E adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Volte a adorar o Deus, criador de todas as coisas. Volte a adorar o Deus, criador de todas as coisas. Eu penso que vale muito a pena. Vale muito a pena. Eu vou pedir para o Caio fazer isso, por favor. Ô, Caião, lê para nós o que está escrito em Êxodo 20. Êxodo capítulo 20, amigo. É bem no comecinho da Bíblia, Caio. Lá atrás, tá? É o segundo livro da Bíblia, o livro de Êxodo. Aí vai, por favor, no capítulo 20 e lê para nós do verso 8 até o 11. E aí eu queria que vocês prestassem, queridos, muita atenção, por favor, e comparassem esse trecho aqui, ó. Apocalipse 14, 7, a gente leu assim, ó. E adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas, certo? Grava essas palavras aqui na sua mente um pouquinho. E agora vamos ler lá o que está escrito lá em Êxodo, capítulo 20, de 8 a 11, por favor. Caio, tá todo mundo acompanhando aí? Estão conseguindo acompanhar? Tranquilinho? Gente, qualquer coisa, interrompam, tá? É que é muito esquisito para mim esse negócio de falar pela internet. Às vezes eu não sei se tá chegando, se o som parou, se não parou. Então, qualquer coisa aí, por favor, cortem, tá? Interrompa aí para a gente poder prosseguir. Tá, joia. Por favor, Caio, lê para nós Êxodo 20, 8 a 11 e vamos ouvir estas palavras, lembrando do que está escrito em Apocalipse 14, 7, que a gente acabou de ler, tá bom? Por favor, Caião. Lembra-te do dia do sábado, para o santificar. 6 dias trabalharás e fará toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das suas portas. Porque em 6 dias farás o Senhor, porque
Em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que nele há. E ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Fez o Senhor o céu, o mar, a terra e tudo que neles há. Essa é a razão porque a gente deve guardar o dia de sábado. E interessante que o mandamento começa dizendo assim, ó, lembra-te do dia de sábado. E o lembra-te aí tem duas possibilidades, né? Uma delas é de que Deus só pode falar para você lembrar de algo que você já tinha ouvido antes. Então, quando ele dá essa mensagem para o povo de Israel, na verdade, o povo já conhecia essa mensagem antes, só que tinha deixado de guardar. Na verdade, Deus deu o sábado lá atrás para Adão e Eva. Para Adão e Eva, que não eram israelitas. Só que quando o povo ficou escravo no Egito, o povo deixou de guardar o sábado durante o período de escravidão. Aí Deus disse, lembra-te do dia de sábado. Só que esse lembra-te, ele pode ter também uma outra aplicação. Os anos se passaram, os séculos se passaram e o mandamento foi deixado para trás. O mandamento ficou esquecido. E é para nós lembrarmos que esse é um dia para adorarmos a Deus. E eu não penso que é coincidência, mas note que as palavras são as mesmas. Adorai o Senhor que fez o céu, o mar, a terra e as fontes das águas. Lembre-te do dia de sábado para o santificar, porque em 6 dias fez o Senhor Deus o céu, o mar, a terra e as fontes das águas. A gente tem aqui um chamado para adorarmos a Deus. Então, a igreja de Deus, ela precisa estar pregando isso, gente. Nos chamando para voltarmos a adorar o Criador, dizendo que o juízo já começou e a gente tem que temer a Deus e dar glórias a Ele. A gente tem que servir a Deus e obedecer a Deus. Então, essa é a primeira mensagem. Qual é a segunda mensagem que a igreja de Deus ela tem que pregar? Apocalipse 14, verso 8. O nosso próximo estudo tem a ver com as duas mensagens, a segunda e a terceira mensagem angélica. E vocês já vão ver o que é daqui a pouquinho, tá? Apocalipse 14, verso 8. Agora eu vou pedir, por favor, vou pedir que a Cláudia leia para nós, por gentileza, querida. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Olha só, a segunda mensagem que a igreja de Deus tem que pregar é anunciar o seguinte, caiu a grande Babilônia. A gente não vai entender muito claramente isso agora, mas após o nosso estudo seguinte, aí, o estudo que a gente vai fazer depois desse, vai ficar muito claro o que é Babilônia, tá bem? Eu anteciparia aqui dizendo que Babilônia é todo esse sistema de engano que existe, que a gente não sabe onde está a verdade, a gente fica em dúvida. São muitos caminhos para seguir. E aí a gente vai ficando em dúvida. Então, Babilônia na Bíblia significa confusão. Confusão. Significa engano. Engano. Mas a igreja de Deus precisa anunciar o seguinte, o engano acabou, você não precisa mais ser enganado. Você agora tem a verdade disponível. Conhecereis a verdade vos libertará. Você não precisa ficar sendo enganado. Talvez você tenha crescido ouvindo uma coisa e você passou a sua vida inteira pensando que era aquilo, mas você estava sendo enganado. Olhe para a Bíblia, volte para a Bíblia para ver qual é a vontade de Deus para a sua vida, qual é o plano de Deus para a sua vida. Caiu a grande Babilônia. Não, a confusão acabou. A verdade está disponível. Essa é a mensagem que a igreja de Deus tem que estar pregando. E qual que é a terceira mensagem angélica? Eliana, querida, você está conseguindo nos ouvir aí? Conseguiria abrir o seu áudio para ler para nós? Sim. Rapidez você está. Olha, sua tela também é bonita, hein? Vamos lá. 14, 9 e 10, né? Por favor, querida. E seguiu-se o terceiro anjo, dizendo, em alta voz, se algum homem adorar a besta e a sua imagem e receber sua marca em sua testa ou na sua mão, este beberá do vinho da ira de Deus, que é derramado sem mistura no cálice da sua indignação, e ele será atormentado com fogo, enxofre, na presença dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Legal, né?
que vocês gostaram desse texto aí? Legal. Quantos querem ter a marca da besta? Lindo. O pastor Quantos levantou querem? a mão. O pastor Ninguém? levantou a mão. Não, estou só perguntando. Quantos gostariam de receber a marca? Gente, é terrível o que está escrito aqui. A marca Terrível. da besta. Terrível. Eu- Terrível, velhinho. Deus nos livre e guarde, né? Gente, esse texto, ele está dizendo que a igreja de Deus, ela precisa pregar dizendo o seguinte, olha, você não pode ter a marca da besta, porque quem tiver a marca da besta vai se perder. Vai se perder. Infelizmente vai se perder. E aí, meus amores, agora é a hora da gente fechar esse estudo aqui, tá bem? A respeito do que estudamos, como identificar se uma igreja é a igreja de Deus ou não. Tem muitas outras características ainda, mas eu penso que a gente já avançou bem nesse tema aqui, né? Ficou alguma dúvida quanto a isso? Quanto à questão de como identificar se uma igreja está ensinando o que a Bíblia diz ou não, através dos critérios que a gente viu? Você já consegue olhar para o mundo religioso e ver qual que é a igreja que está seguindo o que a Bíblia diz? Terezinha linda, eu estou vendo que a senhora está tentando falar aí, só que está sem som. Está sem som. E não tem a opção do microfone seu aqui. Eu não sei se o celular do qual a senhora está, a questão do microfone dele. Talvez se desconectar e conectar de novo. Se conseguir abrir aí o som, dona Terezinha, a qualquer momento pode voltar a falar, tá? Mas realmente não tá saindo, não. Talvez desligando e ligando. Que dureza, né, Gi? Bom, vamos lá. É o seguinte. Entendi. Tá certo. Bom, o importante é que esteja chegando até a senhora aí, dona Terezinha. Se a senhora estiver conseguindo ouvir, tá bom? Lindona. Bom, é o seguinte, queridos. Podemos fechar, então, esse tema a respeito da igreja? Nenhuma dúvida? Pastor, Questionamentos? Por favor, Elias. Só para fazer ver se eu consigo colaborar. A Por mensagem favor. dos anjos estão dizendo praticamente assim, uma linguagem mais popular. Adorar a Deus. Porque o inimigo é ele que. Nós queremos que. O inimigo quer que nós adoremos o inimigo. Né? E que é adoração para ele, né? Isso. O segundo anjo avisa. Acabou o tempo, acabou a Babilônia. Né? Sim. E o terceiro, estou resumindo assim com minhas palavras. E o terceiro parece que está. Não está mais admoestando, alertando, ele já está determinando. Né? Agora é a hora do joio queimar. Pronto, resumi. E posicione, né? Porque quem estiver adorando, se alguém adora a marca da besta, né, a imagem da besta, vai se perder. Então, aqui vai não está profetizando, está determinando já. Né? Execute o veredito. Pois é, amiga. Obrigado. Valeu, bonitão. Meus lindos, vamos entrar então no nosso próximo tema? O nosso próximo tema, ele é para arrebentar, tá bom? É para arrebentar. Ele é um tema bastante controverso. A gente vai descobrir quem é a besta do Apocalipse 13, as bestas do Apocalipse 13, na verdade, não é? E também vamos estudar a respeito do que é a marca da besta, tá bem? Esse tema, ele é apresentado pela Bíblia. No mundo religioso, ele é bastante falado até. Entretanto, eu vejo que acontecem muitas interpretações humanas mesmo. E o que a gente vai procurar fazer aqui, queridos, é vermos o que a Bíblia fala sobre esse assunto, tá? Deixar a Bíblia dar as respostas, deixar que a Bíblia mostre para nós que poder é esse, o que é essa besta que emerge do mar, de que Apocalipse 13 fala, e qual é a marca da besta. Mas para que a gente possa descobrir o que é a marca da besta, a gente precisa voltar
para um outro livro muito importante da Bíblia, que tem que ser estudado em paralelo com o livro do Apocalipse, que é o livro de Daniel. Daniel. Eu tenho, inclusive, feito aos domingos, eu não sei se algum de vocês tem acompanhado, se tem chegado para vocês, uma série a respeito do livro de Daniel. É um livro extremamente importante, gente, extremamente importante. E a gente vai ter que voltar lá no livro de Daniel, porque eu quero que vocês vejam que a marca da besta, ela não é um chip, como as pessoas estão dizendo por aí, tá bem? E não dá para eu tirar da minha cabeça para dizer o que é a marca da besta. Eu tenho que voltar para a Bíblia para ficar bastante claro o que é a marca da besta, tá bom? Então a gente vai começar lendo o que está lá em Mateus 5, verso 17, ok? Eu vou ler aqui, aí vocês acompanham, por favor. Mateus 5, o verso de número 17. Mateus 5, verso 17. A gente já leu esse texto, né? No estudo anterior, mas a gente vai começar esse estudo novo a partir daqui. Quais são as palavras de Jesus a respeito da lei? Mateus 5,17, Jesus disse assim: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Eu não vim para revogar, eu vim para cumprir. Portanto, quando o próprio Senhor Jesus ele fala a respeito da lei, Jesus ele diz que a lei ainda está em vigor. E ele diz que ele não veio para abolir a lei, para dar fim a ela, para revogá-la, para pisar nela, mas ele veio para segui-la. Ele veio para cumpri-la. E quando a gente se aprofunda um pouco mais no estudo bíblico, a gente vai perceber que, na verdade, quem deu as tábuas da lei nas mãos de Moisés foi o próprio Jesus, foi o próprio Cristo. E Jesus, ele não é incoerente. Ele não ensina uma coisa e faz outra. Ele é a palavra encarnada. E o Senhor Jesus Cristo, quando esteve nesse mundo, ele viveu, ele seguiu exatamente a lei como ele deu lá atrás. E ele disse, a lei não foi abolida. A lei não foi abolida. Ok? Agora, vamos ler o que está em Daniel capítulo 7, verso 25. Vamos voltar para esse texto. Daniel capítulo 7, versículo de número 25. Joilton Bonitão, tá na área aí? Joilton, querido. Olá, pastor. Bom sábado. E aí, bonitão? Como Bom vai? sábado, querido. Tudo bem? Prazer em falar com o senhor e com todos vocês. Muito obrigado aí. Bom sábado para vocês também. Privilégio, Feliz querido. sábado. Ô, lindão, você Sim. lê para nós, por favor, Daniel 7, verso 25? Para já. Por gentileza. Vamos lá. Daniel 7, 25. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará de mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues... Opa, tá errado? Não, pode continuar, pode continuar. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Perfeito, amigo. Então, note o contraste que existe aqui. Note que Jesus disse o seguinte, eu não vim para destruir a lei. Eu vim para cumpri-la. A lei não foi abolida. A lei está em vigor. Mas lá em Daniel capítulo 7, 25, a Bíblia está falando que alguém iria erguer a voz contra Deus, proferir palavras contra Deus, iria machucar, iria ferir, magoar os filhos de Deus, os santos do Altíssimo, e faria mais, procuraria mudar os tempos e a lei. Queridos, esse poder que está sendo apresentado aqui é um poder que se opõe a Cristo. É um poder que está contra Cristo, porque Cristo disse a lei não pode ser abolida, mas esse poder ele tenta mudar a lei. É um poder que se opõe a Cristo. Então a gente poderia chamar esse poder de anticristo, que é contra Cristo, que se opõe a Cristo, que é o oposto de Cristo. Cristo não aboliu a lei. Esse poder ele quer mudar a lei. Agora a pergunta da noite é a seguinte: quem é o sujeito desta frase? Porque aqui não está mostrando, só está dizendo assim, proferirá. Quem proferirá?
Quem magoará os santos do Altíssimo? Quem cuidará em mudar os tempos e a lei? E é isso que a gente vai procurar descobrir. Tá bem? Porque se nós descobrirmos que poder é este, nós descobriremos quem é o poder que se opõe a Cristo e quem é o poder que mudou a lei de Deus. E que vocês verão que é o mesmo poder que está lá em Apocalipse 13, que é o mesmo poder que impõe a marca da besta. Daí a importância da gente começar o estudo a partir do livro de Daniel. Alguém quer comentar alguma coisa? Fique à vontade. Se alguém tiver alguma dúvida até aqui, fique à vontade também. Agora o estudo é bastante complexo, eu acho legal aí, se houver dúvida, expõe, apresente, tá? Fique à vontade para falar. Não querem falar? Não vão falar? Olha, Não tem uma tá? pista. Diga aí. A gente sabe que Deus tem um inimigo, né? E Sim. a gente sabe disso desde criança, já é uma pista para responder a pergunta. Sim, existe um inimigo. Eliana, você abriu o microfone aí, você ia falar alguma coisa, né? Diga aí. Sim. O estudo de Daniel eu cheguei a fazer também, e Legal. a parte do Apocalipse. Inclusive, Legal. assim, da parte da marca da besta, tem assim, ó, o que representa esta marca da besta? Que todos devem possuir a fim de comprar ou vender. Em Apocalipse 13, 16 e 17, né? Seria comprar, e que também compara com Ezequiel 20, 12 e 20, né? A marca Sim. da besta não pode ser interpretada de forma literal. O Apocalipse revela que a marca possui as seguintes características. Ela é concreta e reconhecível, é imposta sobre os habitantes do mundo, os indivíduos podem rapidamente identificá-la e, consequentemente, aceitá-la ou rejeitá-la. A atitude pessoal diante dessa imposição implica em vida ou morte. A marca da besta faz um contraponto com o selo de Deus, apresentado por Ezequiel, enquanto a marca da besta traduz desobediência, rebelião contra Deus, adoração ao dragão. A marca de Deus refere-se à obediência, adoração e submissão ao Criador, representando de forma específica pelo quarto mandamento da lei de Deus, se o selo ou a marca de Deus é representado pelo sábado, e por extensão toda a lei. A besta, numa contrafação à lei de Deus, exalta a obediência do domingo como dia sagrado. Este aspecto na adoração se tornará fundamental e representará um diferencial visível entre dois grupos: os fiéis a Deus, que guardam toda a lei, inclusive o sábado, em Êxodo 28:11, e os fiéis à besta, aqueles que guardam o domingo. Finalizei. Uau! Fantástico. Agora a questão é a seguinte: será que o povo que está aqui no grupo vai aceitar isso daí? Será que o povo que está aqui no grupo vai simplesmente falar assim, é isso mesmo e beleza, sem nem ver os textos da Bíblia que dizem que é isso? E aí, galera? Uma parte, pastor, se eu permite uma parte. Por favor, meu amigo Joilton. O Apocalipse, ele dá mais uma pista. Ele diz que esse número é o número de um homem. Verdade. E o número é 666, né? Exato, mas é um número de um homem. Então, já tem um caminho para trilhar. Tá ok? Top. Muito bom. Muito bom. Mas vamos eu vi aí também sobre esse 666, que tem a ver com a estátua lá de Nabucodonosor, que são as medidas que eram usadas naquela época lá. Babilônia. Lembram da segunda mensagem angélica? Caiu a grande Babilônia. A gente vai ver também a respeito do número 666, tá? O significado dele. Então são várias coisas envolvidas. Primeiro, quem é o anticristo? Tá bem? Quem é esse poder? Quem é a besta do Apocalipse 13? Quem é esse sujeito aqui de Daniel 7, 25? Qual é a marca da besta? O que é o número 666? É um número de homem? O que ele significa? Que poder é esse que é Babilônia? Eu sei que está um pouco confuso para todos aqui, talvez, para a maioria, quem sabe, tá? Alguns aqui já tiveram contato com os textos bíblicos, são os alunos avançados aí.
Eu quero pegar com vocês agora, para quem já viu vai ser legal para rever, para quem ainda não viu vai ser legal para poder formar a base, tá? E, repito, a gente vai verificar através da Bíblia todas essas informações, o significado desses símbolos, tá ok? Vamos começar lá em Daniel capítulo 2, lembrando de uma história muito interessante, Marli, Giovana, Terezinha, tô vendo vocês aí, tá? E o pessoal que tá aí todo. Vamos aqui voltar em Daniel capítulo 2. Abram a Bíblia aí, por favor, em Daniel capítulo 2. Primeiro verso, a gente vai estudar algo bastante interessante que vai construir para nós todo esse cenário aí que o Apocalipse nos apresenta. A gente precisa voltar para Daniel para poder entender o Apocalipse, tá bem? Daniel capítulo de número 2, verso 1. Tem alguém que está com vontade de ler aí ou eu leio? Eu fico pedindo para vocês lerem, para vocês participarem, tá? No primeiro... A Ellen pode ler. Ah, ótimo. Aí você lê o próximo, querido. Pode ler, Eren, querida. Daniel, capítulo 2, primeiro verso. E no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, Nabucodonosor teve sonhos, com os quais atribulou-se o seu espírito e o seu sono cessou. Então o texto está dizendo que um homem chamado Nabucodonosor teve um sonho. Quem que era Nabucodonosor? Nabucodonosor, ele era o maior monarca, o maior governante que havia no mundo, 600 anos antes de Cristo, aí exatamente no ano 605 antes de Cristo. Nabucodonosor, ele, na verdade, aí tinha passado alguns anos. Em 605 antes de Cristo, ele invadiu Israel e levou alguns jovens cativos para lá, para Babilônia. E, na verdade, ele invadiu vários lugares, que 605 é o ano que ele invadiu Jerusalém, especificamente, levou príncipes ali do reino, dentre eles Daniel, que era um jovem israelita. Inclusive, o nome do livro que a gente está lendo é Daniel. É um dos jovens que estava no cativeiro babilônico. E Nabucodonosor, esse monarca, a Bíblia diz que numa noite ele teve um sonho. E esse sonho deixou muito perturbado, né? Depois fica como lição de casa você ler o restante do capítulo 2 de Daniel. Mas eu diria para você o seguinte, que Daniel capítulo 2 vai mostrar esse rei realmente muito perturbado com o sonho, e aí ele vai chamar os conselheiros do seu reino, os sábios, os magos, os encantadores que havia naqueles dias, para tentar interpretar o sonho dele. Só que nenhum deles é capaz. Então o rei furioso emite um decreto, mandando matar todos os sábios de Babilônia. Que coisa absurda, porque eles não conseguiam interpretar o sonho do rei, mas não era só isso. O rei não lembrava o que ele tinha sonhado. Então, aqueles homens, eles queriam que o rei contasse para eles o que o rei sonhou, para que eles pudessem dar uma interpretação. Só que o rei não lembrava o que sonhou. Então, o rei, ele começou a exigir que aqueles homens adivinhassem o sonho dele, e aí, então, ele acreditaria na interpretação. A gente sabe que nenhum homem é capaz de descobrir o que o outro sonhou, não é? Então a Bíblia diz lá em Daniel 2, na continuação, que Daniel fica sabendo disso, ele também está sendo ameaçado de morte, e ele chama 3 amigos dele e se colocam para orar a Deus, pedindo uma solução. Então o Senhor Deus dá para Daniel a revelação de qual foi o sonho do rei e qual foi a interpretação. Dê uma olhadinha aí no verso 19, Daniel 2:19. Daniel 2:19. Joilton Amado, você lê para nós, por favor, querido? Positivo. Daniel, palavra do Senhor, Daniel 2, versículo 19. Deixa eu abrir a Bíblia aqui, para pegar direto na fonte, pastor. Perfeito, amigão. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel, bendize, ó Deus do céu, disse Daniel. Eu li o 19, é o 18, não é isso? E não, era o 19 mesmo, tranquilinho, tá? Agora nós vamos avançar para o 27, sabe por quê, gente? Porque Daniel agora, ele vai na presença do rei Nabucodonosor,
E olha só a conversa que ele vai ter com o rei Nabucodonosor no verso 27. Joio, tu continua para nós, por favor, querido. Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. Pode ler o 28 também. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça, quando estava no teu leito, são estas. Estando tu, ó rei, no teu leito, surgiram-te pensamentos a respeito do que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela os mistérios, te revelou o que há de ser. Continua? Fantástico, amigo, fantástico. Então, aí eu vou pedir para você, por gentileza, ler o verso 37. Só me permite falar uma coisinha? Então, notem, queridos, que Daniel está na presença do maior monarca do mundo e ele está dizendo o seguinte: rei, o Senhor Deus, ele me revelou o que você sonhou. E o que você sonhou tem a ver com a história desse mundo nos últimos dias, os últimos dias da história deste mundo. Meus lindos e lindas, nós estamos vivendo nos últimos dias da história deste mundo aqui. Então, Daniel, lá atrás, recebeu de Deus, o rei primeiro, né, teve o sonho, e Daniel, então, ele vai explicar para o rei quais seriam os acontecimentos que viriam até o final da história deste mundo aqui. Então, quer dizer que isso vai chegar até os nossos dias, queridos. Vamos ao verso 37, ver qual que é a interpretação desse sonho? Tu, ó rei, rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, a cujas mãos não foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves dos céus, para que dominasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Verso 39, por favor, querido. Depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino... Pois não. Sua voz é muito bonita, continua. O quarto reino será forte como o ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Quando... Ótimo. Continua? O 41, por favor. Quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte de barro, do oleiro, e em parte de ferro, será esse um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que vistes o ferro misturado com barro de lodo, como os artelhos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Assim, por parte, o reino será forte, e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro, misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Perfeito, lindão, perfeito. Você quer comentar? Essa visão de Daniel é uma visão fantástica. Ele consegue mostrar... visão de Daniel não, é o sonho do rei que Deus deu ao rei e possibilitou que Daniel, através do poder de Deus, revelasse ao sonho do rei. É uma situação ímpar na história. Nunca aconteceu isso, como o pastor disse. Ninguém consegue saber o que o outro sonhou. Isso é algo pessoal. E Deus queria mostrar o poder dele para aquele monarca. Todos os sábios, os feiticeiros, todas as pessoas mais inteligentes da corte, os adivinhos, eles acreditavam muito nessas coisas da época de Babilônia. Até hoje tem gente que consulta horóscopo, tem gente que consulta cartas e outras coisas, mas naquela época era muito mais. Tinha gente que chegava lá, pegava um animal,
matava o animal e olhava das entranhas do animal e falava, ó, vai acontecer tal coisa. Eles acreditavam demais nessas coisas. E Deus revela um sonho para o rei, mostrando o futuro do mundo, chegando até os nossos dias. Esta é a história que nos conta o capítulo 2 de Daniel. E o pastor vai falar os detalhes da cabeça, do peito, do bronze, do barro. Em que momento nós estamos nessa história? Esse capítulo é tão importante que Deus ficou muito preocupado com tudo isso que ia acontecer. Em um dado momento, Daniel também ficou muito preocupado, porque as coisas no livro de Daniel não pararam. Muita revelação existe nesse livro. Tem um físico muito famoso, aquele que descobriu algumas coisas interessantes sobre a gravidade. Você se lembra de Newton, Sir Isaac Newton? Ele escreveu um tratado de Apocalipse e Daniel. Eu tenho uma cópia desse tratado. Ele estudou profundamente Daniel e Apocalipse e chegou a conclusões fantásticas também. E Deus disse o seguinte, olhe, Daniel, são poucos livros, pastor, sobre corrija, que eu vejo a ordem direta de Deus, escreve. Ele mandou escrever o que nós estamos lendo. Assim como mandou João também, lá no Apocalipse, escreve. Eles receberam a ordem de escrever. E Daniel teve mais uma ordem. Você escreve e guarda, porque isso aqui é para os últimos dias da terra. É lá para o Joilton, para o pastor Hugo, o povo que estiver nos últimos reinos, estiver lá embaixo, no ferro misturado com barro. Pastor, fique à vontade, era só um pequeno comentário. Fantástico, amigo. Pegando um gancho aí no que você falou logo no início, perceba como Deus ele se aproximou de Nabucodonosor, foi através de sonhos. Interessante, interessante. De fato, queridos, são poucas as vezes que Deus ele fala com algumas pessoas através de sonhos. Só que Nabucodonosor acreditava naquilo. Então Deus usou algo que o rei acreditava para poder chegar até o coração dele. Que Deus misericordioso, não é verdade? Com cada um de nós ele fala de uma forma. Ele vai verificar onde é que nós estamos, de que maneira que ele pode nos alcançar, e ele vai chegar até o nosso coração. Isso é maravilhoso, maravilhoso. E nesse sonho que o rei teve, queridos, ele viu uma grande estátua. Eu queria que vocês dessem uma olhadinha, e está aparecendo para vocês uma estátua diferente aí na tela? Estão vendo? É legal o livro de Daniel, a gente ver, estudá-lo com imagens também. É proposital que eu estou colocando as imagens, porque ajuda a gente a imaginar melhor, tá bom, Caião? Então dá uma olhadinha nessa estátua aí. O que o rei ele viu no sonho dele? Ele viu uma estátua. Só que essa estátua ela tinha uma cabeça de um metal específico que era ouro. O peito e os braços da estátua eles eram de prata. O ventre, né, a barriga ali, os quadris, eles eram de bronze. As pernas eram de ferro. E os pés eram parte de ferro e parte de barro. Mas o que significa isso? Deus mostrou para Daniel e Daniel contou para o rei. E o nosso amigo Joilton ele deu detalhes aí fantásticos. E os detalhes e ele deu os detalhes de acordo com a leitura e nos comentários dele também. Mas olha só, a cabeça de ouro, quando Daniel ele vai dizer para o rei o que é a cabeça de ouro, Daniel diz assim, ó, tu, ó rei, você, Nabucodonosor, você que é rei da Babilônia, você é a cabeça de ouro. Ou seja, a cabeça de ouro da estátua estava simbolizando um império mundial, a própria Babilônia. E quando a gente vai dar uma olhada para a história, gente, a gente vai verificar que Babilônia dominou o mundo do ano 605 a.C. até o ano 539 a.C., por quase 70 anos, não é? E veja, esse sonho mostrado em Daniel capítulo 2, eu não sei se você está conseguindo perceber isso, mas isso aconteceu 600 anos antes de Cristo, que foi dado esse sonho, dizendo que viria um império, depois outro império, outro império, outro império, e depois o reino seria dividido. Gente, eu não acreditava na Bíblia.
Quando eu estudei Daniel capítulo 2 e fui confirmar na história se tudo tinha se cumprido do jeitinho que está escrito em Daniel capítulo 2, eu passei a olhar para a Bíblia com mais respeito. Porque eu cheguei à seguinte conclusão: não tem como um homem ter adivinhado essas coisas. Mas vamos ver aqui se realmente tudo se cumpriu como Daniel disse. Daniel falou para Nabucodonosor: rei, a cabeça de ouro simboliza a Babilônia, mas depois do seu reino se vai se levantar um segundo, que está sendo simbolizado pelo peito e os braços de prata. E quando a gente dá uma olhadinha na história, a gente vai descobrir que foi um império, que na verdade era a união de dois reinos, os medos e os persas. Portanto, era um império medo-persa, que invade Babilônia e acaba com a grande potência que era a Babilônia. Isso aconteceu no ano 539 a.C., e o Império Medo-Persa dominou o mundo conhecido da época até 331 a.C., por muito tempo, por mais tempo que Babilônia, não é? Só que o reino, o Império Medo-Persa também não duraria para sempre, porque no sonho mostrava que se levantaria um terceiro reino, e a gente vai ver que tudo se cumpriu exatamente como a Bíblia disse, porque a Grécia, lembram de um camarada chamado Alexandre o Grande, famoso Alexandre o Grande? Dizem que ele era baixinho, pequenininho, mas era conhecido como Alexandre o Grande por causa das suas grandes conquistas, sua grande sabedoria, né? Sua grande capacidade ali de estrategista para poder vencer guerras. Alexandre o Grande, a partir do ano 331 a.C., estabelece o Império Greco-Macedônico como o império que domina o mundo. E isso vai até o ano 168 a.C. Mas até aí alguém poderia dizer o seguinte: isso é óbvio, nenhum reino dura para sempre, não é? Reinos vêm, reinos vão. Tá, só que tem um detalhe. De acordo com a profecia de Daniel, só vai ter mais um reino, que é o quarto, que vai dominar o mundo todo. E quando a gente vai conferir a história, a gente vai ver que o último império mundial foi Roma, que no ano 168 a.C. derrota a Grécia e se torna um império mundial. E Roma dominou por muito tempo, gente. Foi do ano 168 a.C. até 476 depois de Cristo. Agora, o detalhe é o seguinte: Roma é o império que crucificou Jesus. Estão lembrados? Os soldados que crucificaram Jesus eram romanos. Interessante. Roma atravessa, né, ali as eras, né, antes de Cristo, depois de Cristo. E Roma é Roma que a Bíblia diz que seria forte como ferro, que a tudo quebra e esmiuça, arrebenta com tudo. Os pés da estátua têm uma diferença. Porque como meu irmão Joilton leu aí, Daniel disse para o rei o seguinte: o quarto império... Estão me ouvindo? Sim. O quarto império não vai ser derrotado por um quinto império, mas o reino vai ser dividido. Queridos, isso é muito interessante. Porque será que foi isso mesmo que aconteceu? Será que não foi um império que derrotou Roma? Pois a gente vai ver na história que não. Não. Roma foi destruído, o Império Babilônico foi eliminado por tribos bárbaras. O que são tribos? Tribos eram povos menores, não chegavam a ser nações. Eram ajuntamentos de famílias que iam formando ali clãs, um grupo maior, tribos. Foram 10 tribos bárbaras que acabaram com o Império Romano. E quais são elas? Está aí em verde no quadro. Uma das tribos chamava-se o grupo dos germanos, a outra eram os francos, os burgundos, os suevos, os anglo-saxões, os visigodos, os lombardos, os érulos, os vândalos e os ostrogodos. 10 tribos que eliminaram o poder romano, o Império Romano. Gente, isso é espetacular. Porque a profecia disse que depois do quarto império, o reino seria dividido. E quando a gente vai ver na história, foi exatamente isso que aconteceu. Interessante saber que essas 10 tribos bárbaras, 7 dessas 10 se tornaram nações europeias que existem hoje, não é? Por exemplo, os germanos formaram o povo
que hoje é a Alemanha, o povo alemão, não é? Os francos são a atual França. Os anglo-saxões, por exemplo, são os ingleses, é a Inglaterra. A gente vai se aprofundar mais a respeito disso no estudo que vem, ok? Mas olha só que coisa interessante. Queridos, eu não acreditava na Bíblia. E também não conheço muito de história, não. Mas o pouquinho de história que eu sabia, quando eu me lembrei e comparei com o que a Bíblia diz, eu cheguei à seguinte conclusão: Deus está no controle de todas as coisas. E a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Por que nós estamos começando por aqui para poder descobrir? Nós já vamos encerrar aqui, tá? Mas o último comentário que eu faço é o seguinte: por que nós estamos começando através desse sonho de Daniel 2? Porque a besta que emerge do mar, que impõe a marca da besta, tem tudo a ver com essa estátua aí. Lembre-se que o Apocalipse diz: caiu a grande Babilônia. Babilônia é a cabeça da estátua. A gente vai entender o porquê no nosso próximo estudo. A gente vai parar por aqui hoje, é muita informação, tá bem? Por enquanto ficamos por aqui, ok? Dúvidas, questionamentos, contribuições, fiquem à vontade. Um pequeno comentário, se o pastor permite. Por favor, amigo querido. É um historiador chamado Porfírio, na época do período, ele foi contemporâneo de Jesus, e ele escreveu sobre o sonho de Nabucodonosor e os comentários de Daniel. E ele disse que isso tudo que nós estamos vendo é uma farsa, que algum judeu pegou toda a história que já tinha acontecido e fez o livro de Daniel. Só que acontece o seguinte: Porfírio morreu, e o resto da profecia se cumpriu perfeitamente, dando autenticidade ao livro de Daniel, de forma precisa e coesa. É só um comentário. Perfeito, amigo. Perfeito. Perfeito. A gente viu, meu amigo Joilton, também, no estudo anterior, os manuscritos do Mar Morto. Né? A gente falou algo sobre os manuscritos do Mar Morto, e os manuscritos do Mar Morto são textos que foram encontrados em 1947. E dentre esses textos aí, existem manuscritos de 300 anos antes de Cristo, inclusive do livro de Daniel. Então ficou claro que sim, Daniel foi escrito antes, muito antes, 600 anos antes de Cristo, na verdade, né? E a história se cumpriu perfeitamente. E hoje, quando a gente olha para esse texto, a tendência é falar: não, isso aí foi escrito depois. Mas não foi escrito depois. Deus revelou antes e todas as coisas se cumpriram exatamente como estavam profetizadas. Isso é espetacular. Espetacular. A Bíblia é maravilhosa, meus lindos. A Bíblia é espetacular. Amém. E o interessante também, pastor, é que se tudo cumpriu-se perfeitamente conforme o sonho que Deus havia revelado ao rei, o que falta cumprir acontecerá. Vai acontecer, nós podemos ter fé, porque se a cabeça de ouro de Babilônia, depois os medos, os persas, a Grécia, o Império Romano, a divisão dos países em parte de barro e de ferro, tudo se cumpriu perfeitamente conforme a palavra foi revelada, o resto do sonho vai se cumprir. E o mais interessante, Deus deixou claro, pastor, acredito que eu estou talvez antecipando alguma coisa, mas Deus deixou claro: Daniel, tudo que você está vendo, toda essa informação, as profecias, é para o tempo do fim. Não era para o tempo de Porfírio, não era para o tempo dos historiadores, Titus Crassius e outros mais, era para o nosso tempo. É para exatamente esse momento que nós estamos vivendo aqui nessa sexta-feira à noite, para nós abrirmos o livro, e Deus continua revelando os mistérios da mesma maneira que ele revelou ao rei Nabucodonosor. Ele quer mostrar para nós o que vai acontecer, para que nós possamos nos preparar e crer que tudo vai se cumprir como foi cumprido nos períodos de Babilônia,
Pérsia, Grécia, Roma, Deus vai cumprir a profecia ao pé da letra. Amém. Amém. Perfeito, meu amigo. Perfeito. Amém. Meus amores, vamos fechar por aqui hoje. Seguimos no próximo estudo. A gente avançou um pouquinho o horário. Aqui a gente fechou aquele estudo primeiro para depois começar este aqui, né? Esse estudo ele ainda vai longe, tá? A gente está só no comecinho. Joilton amado, muito obrigado a você pelas leituras, pelos comentários maravilhosos, ao Elias, a todos vocês, Eliana, Giovana, Marli, Dona Terezinha, bonitona, prestando atenção aí, atenta, a Verinha lindona, Cláudia querida, obrigado, amigos, tá? Desculpa o horário aí. Vamos fechar fazendo uma oração? Vamos fechar os olhos e orar? Querido Pai Celestial, agradecemos ao Senhor por mais uma oportunidade de nos reunirmos. O Senhor é bom, o Senhor ama a cada um de nós, e nós agradecemos muito porque o Senhor deixou a palavra, a Santa Bíblia, para que nós possamos conhecer mais a respeito da sua vontade, a respeito, ó Deus, de todos os acontecimentos deste mundo, e também, ó Deus, como podemos nos preparar para a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero entregar, ó Deus, a minha vida em suas mãos e pedir em especial pela vida de cada filho e filha que está aqui nesse grupo, cada um, ó Deus, com as suas lutas, os seus desafios pessoais, familiares, profissionais. Por favor, ó Deus, visite a cada um deles, que o seu Espírito Santo esteja sobre eles, que continuemos juntos, ó Deus, conhecendo mais a sua palavra, e que o Senhor Jesus se apresente mais claramente a nós, e que a nossa vida seja mais feliz, mais plena, e que o Senhor traga libertação, cura e restauração, e salvação a cada um de nós, aos nossos queridos também, em nome de Jesus. Amém. 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 Meus amores, que Deus abençoe e guarde a cada um de vocês. Esqueci de falar no começo, obrigado a vocês pela paciência, viu? Ontem era nosso encontro, vocês terem vindo aqui hoje, terem vindo não, né? Mas estarem aí hoje. Muito obrigado, vocês são muito bondosos, viu? Que Deus guarde a todos vocês, queridos. Semana que vem na quinta, Amém. tá? Só hoje mesmo que eu cometi essa mancada aí. Quinta que vem a gente tá junto. Deus abençoe muito você. Não, mas Deus foi guarde. ótimo, porque ontem à noite eu estava Tchau, trabalhando. gente. Boa noite. Foi bom, né, Caião? Boa noite para todos. Tranquilo. É escala, Caião? Isso, 12/36. Então semana que vem na quinta dá pra você pegar. Ó que beleza, deu certinho. Ainda bem. Maravilha. Boa noite pra vocês, meus lindos. Deus guarde. Boa viu? noite. Boa noite, gente. Dona Terezinha, Deus abençoe sua casa, querida. Marli Caio, boa noite. Elias, boa noite. Boa Cláudia, noite. querida, fica com Deus. Boa noite. Eliana, Amém. Mary, fiquem com Jesus. Boa noite. Amém. Verinha linda, boa noite, minha querida. Deus te abençoe Boa e te noite, guarde. meu amor. Fiquem com Jesus, lindos. Amém. Tchau, boa Tchau, noite. tchau. Boa noite.